Olá, seja bem-vindo à série Laravel Passo a Passo. Nessa série a gente vai criar uma aplicação do zero utilizando Laravel. Ela tem como foco os programadores que ainda não conhecem o Laravel ou que querem conhecer um pouco mais do fundamento, né, do básico do Laravel, possam acompanhar. Bom, obviamente você já sabe o que é Laravel, se você está assistindo esse vídeo, teve interesse em aprender. É um framework PHP extremamente moderno e flexível. E os requisitos para poder rodar Laravel não são muito grandes, né? A gente precisa ter o PHP instalado, numa versão mais recente, acredito eu que 5.5 ponto alguma coisa, né? E também é interessante você ter o Composer instalado, né, uma ferramenta da linha de comando, o que vai ser usado para a gente criar o nosso projeto e para instalar dependências, caso a gente precise de alguma durante o desenvolvimento do nosso projeto. Bom, se você não tem o Composer instalado, você pode entrar em getcomposer.org e fazer a instalação. É bem tranquilo você seguir as instruções, mas em breve a gente vai publicar em vídeo aqui também um tutorial mostrando como é feito o processo. Eu estou num diretório qualquer aqui do meu sistema e a aplicação que a gente vai criar vai ser uma aplicação de vagas de emprego, onde as pessoas possam entrar para visualizar as vagas de emprego e as pessoas possam cadastrar as próprias vagas para que outras pessoas fiquem sabendo delas. Então, basicamente, como inspiração para o nosso projeto, a gente vai estar fazendo uma espécie de clone do LaraJobs, tá? Vou mostrar para vocês esse site rapidamente para vocês terem um guia visual do que a gente está desenvolvendo. Bom, basicamente é isso. Ele tem algumas páginas adicionais que são a texto puro, né? Você tem aqui a postagem de uma nova vaga. Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Ele pede para você criar um login, né? Colocar as informações públicas para se cadastrar. Depois você passa para um segundo para a segunda etapa, que é justamente a publicação da sua vaga. Se você tiver aqui na página inicial, você vai ter um filtro, né, uma seleção de localidade. Então você vai ter aqui uma série de vagas que você pode clicar e ler o conteúdo. Claro, a gente vai fazer uma versão bem simplificada, né? Porque a gente não quer fazer um exemplo muito complexo, justamente por essa série ser voltada para iniciantes. Então é isso que a gente vai fazer. Então, se você já tem o PHP instalado, e se você já tem o Composer instalado, o primeiro passo seria a criação de um projeto, o esqueleto do Laravel em branco, onde a gente vai trabalhar em cima dele. Bom, a gente pode fazer isso através do comando composer create, ou seja, eu vou criar um projeto baseado no template Laravel, e o nome desse projeto vai ser Jobs, ou seja, dentro de uma pasta chamada Jobs, no diretório atual, ele vai criar essa pasta. O template que ele vai utilizar para poder criar é o Laravel, dentro do Composer, e o comando create instrui o Composer a fazer a criação do projeto. Eu vou rodar esse comando. Vou mostrar para vocês o que acontece. Ele demora alguns instantes, tá? Pode ser que se você tiver com a conexão não muito boa, ele demore mais. Pode ser que se não é a primeira vez que você está rodando esse comando, geralmente ele vai mais rápido, porque ele já tem um cache das dependências do Laravel, mas ele vai instalar, criar o projeto e instalar as dependências recursivamente para você. Ok, nessa primeira parte ele já criou o nosso projeto, né? Baseado no Laravel, e agora ele está instalando as dependências. É só aguardar, não tem nenhuma... você não precisa fazer mais nada. Ok, o nosso projeto agora está criado, né? O Composer já instalou automaticamente todas as dependências. E vejam que se eu voltar aqui no log da criação do projeto, você vai ver aqui que ele mostra pra gente que ele está utilizando o PHP para rodar o comando copy do arquivo .env.example para o arquivo .env. O que isso significa? Eu vou mostrar para vocês. Como eu criei o nosso projeto aqui, deixa eu entrar dentro da pasta dele, chamado Jobs, né, porque a gente vai trabalhar a partir dele. E você pode abrir essa pasta que ele criou, né, com o nome do seu projeto, no seu editor de texto ou IDE
de preferência. No meu caso aqui eu estou utilizando PHP Storm, você pode usar Atom, Sublime Text, Notepad++, realmente não importa qual editor que você esteja usando, não vai fazer muita diferença, principalmente como esse é um curso introdutório, né? É claro que uma IDE te proporciona mais ferramentas e obviamente facilita um pouco o trabalho, mas fica a critério e gosto de cada um. Bom, assim que eu acabei de criar o projeto, estou abrindo aqui a minha IDE, ainda está indexando os arquivos, né? Mas aí não atrapalha nada eu já mostrar para vocês. Esse arquivo .env, ele não vem por padrão quando você instala. Ele vem um arquivo de exemplo e o próprio instalador cria uma versão que o Laravel vai reconhecer, que é esse arquivo .env. O que esse arquivo .env significa? Ele, aqui dentro, você seta todas as variáveis de ambiente dentro do seu projeto, né? Basicamente, esse é o arquivo de entrada de configurações. Então, se a gente está desenvolvendo um projeto que está em produção e tem um ambiente de testes externo e você tem a configuração local de configuração, cada ambiente vai ter um arquivo desse aqui diferente, né? Ele não é versionado no Git por padrão, mas não precisa se preocupar com isso também, porque a gente vai cobrir isso em cursos ou aulas separadas, né? Se você também não entendeu muito sobre o Composer, a gente vai lançar em breve um guia completo do Composer, mas por enquanto o que você precisa entender é que esse arquivo é o ponto de entrada de configuração da sua aplicação. Ou seja, nós temos um nome de ambiente, deixa eu passar rapidamente pelas variáveis que você vai entender, né? A gente tem um arquivo chamado, a gente tem uma variável chamada appenv, que define qual é o nome do ambiente que a gente está rodando, no nosso caso o local está correto. Se você estivesse rodando esse aplicativo na web, você poderia colocar como production ou produção, é realmente a seu critério, né? A debug true, ele está marcando para a gente como ele precisa, que ele deve mostrar os erros que acontecer, né? Se você tiver no ambiente de produção, esse valor aqui, provavelmente você iria querer colocar ele como false, tá? Para aí os erros da aplicação não seriam ocultados para os usuários. Ok, vamos deixar o padrão como true, como a gente está em ambiente de desenvolvimento, né? Então o que a gente vai passar agora para o app-key, que basicamente é uma chave gerada automaticamente, né? Se essa chave aqui não está setada na sua aplicação automaticamente, se você utilizou um método alternativo para criar esse arquivo, o que você pode fazer é voltar no seu terminal e rodar o comando php artisan key generate. Vejam que quando você cria o comando, ele já tinha rodado esse comando automaticamente, mas se por algum acaso a sua chave não estiver setada, é importante você rodar esse comando, né, para poder ele gerar uma chave. No nosso caso aqui ele atualizou, né, ele gerou uma chave nova. A minha ideia é provavelmente, agora que ela atualizou, demora um pouco, mas essa chave, para que ela é usada? Ela é utilizada para poder fazer a encriptação de valores dentro do seu sistema, como por exemplo, se você criptografar uma string, a PPURL, né, é utilizado na geração de URLs dentro da sua aplicação, então você provavelmente gostaria de colocar isso aqui como sendo a URL padrão da sua aplicação, onde você estiver rodando, pode ser como localhost, como a gente está rodando local, né? Essas aqui são as configurações-chave, tá? De uma aplicação Laravel. O restante, geralmente, o padrão tá tranquilo, você pode utilizar o padrão aqui, não faz muito problema. Depois a gente vai cobrir cada um desses tópicos em detalhe, né? Mas o que a gente vai modificar aqui agora, né? Se você está utilizando o Laravel Homestead, ou se você não conhece, não precisa se preocupar com isso, né? Mas como eu não estou utilizando, eu vou modificar aqui para jobs o nome do meu banco de dados, né? A gente vai utilizar MySQL no nosso exemplo. Se você quisesse utilizar SQLite, você poderia, mas como MySQL geralmente é o padrão, vamos utilizar a MySQL. No meu ambiente de desenvolvimento, a senha do MySQL, o usuário do MySQL é root e a senha em branco. Bom, isso é tudo que eu preciso para poder conectar no meu banco de dados. Na verdade, eu não tenho essa base ainda, eu vou preparar ela aqui, tá? Deixa eu entrar aqui, vou clicar no maisinho, novo banco de dados. Você provavelmente tem o seu gerenciador de MySQL preferido, né?
você pode utilizar qualquer um. Eu vou criar a minha base de dados como sendo a Jobs, né, que é o nome do nosso projeto. Vou setar aqui a codificação para o TF8 e vou colocar aqui como Unicode CI. Porque esse é o padrão da configuração do Laravel, você poderia utilizar outra também sem problema. Bom, feito isso, a gente já tem a nossa aplicação configurada, o nosso banco de dados, né? A configuração inicial já está feita. Depois a gente vai entrar em outros tópicos de como fazer outros tipos de configuração. Porém, a gente já está pronto para poder fazer essa aplicação rodar, né? A gente já não tem praticamente ainda nada nela, né? Só os arquivos de exemplo. Mas a melhor forma, né? Ou a forma mais fácil, se você não setou um ambiente inteiro ainda, um Apache ou Nginx, ou se você quiser rodar de uma forma simples, a forma rápida de fazer isso é através do comando php artisan. É claro, você tem que estar na pasta da aplicação, tá, para poder rodar isso, porque o arquivo artisan é localizado dentro da sua aplicação, e a gente vai rodar o comando chamado serve, ou seja, servir a aplicação. Eu vou colocar Enter, veja que ele está falando que o servidor de desenvolvimento do Laravel foi iniciado nesse endereço. A gente pode copiar esse endereço, né, que é o localhost na porta 8000. Eu vou entrar aqui no meu navegador, vou colar essa URL e vejam que a nossa aplicação já está rodando. Essa é a forma mais simples, tá, de você rodar. É claro que existem outras configurações, você poderia configurar ele no seu servidor web, mas como a gente está fazendo uma aplicação muito básica, né, e a gente está no estágio inicial de desenvolvimento, isso aqui é mais que suficiente.